Olá, uma boa noite para você que está acompanhando a nossa classe bíblica online. É um prazer estarmos reunidos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Hoje, excepcionalmente, sexta-feira, 7 horas da noite, por causa do nosso convidado, que ele é muito atarefado. Não consegui um horário com ele no sábado de tarde, mas realmente o pastor Gabriel Guimarães, ele tem um cargo, ele ocupa um cargo que requer muitas responsabilidades e demanda muito tempo dele. Então a gente abriu uma exceção porque ele tem uma experiência nessa área que a gente vai falar hoje e é um prazer. Eu posso te chamar de Gabriel, né? Que você é um amigo. Claro que pode, é amigo de longa data, claro que pode. É um prazer estar aqui com você, Dê. Muito obrigado por me receber, é um privilégio estar com vocês da Classe Bíblica Online, um projeto maravilhoso, um projeto de Deus, que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus e que nós temos a chance hoje de estar participando aqui. Muito obrigado, Dê, pelo convite. Denilson é um amigo de longa data, graças a Deus por isso, pela amizade dele, pela família dele também. Estamos felizes de estar aqui participando. Obrigado. Eu quero convidar você a seguir as nossas redes sociais. Nesse exato momento, nós estamos ao vivo pelas redes sociais oficiais da Classe Bíblica Online. Então pode ser que você esteja nos assistindo ainda pelas redes antigas, pelas redes das igrejas, do distrito. Nós estamos transmitindo lá também, só que quem quiser participar dessa live, seu comentário ser projetado dentro da live com sua pergunta, com seu comentário, deve entrar nas redes sociais oficiais da Classe Bíblica Online agora, tá bom? Então eu vou passar para vocês os links, vamos lá. Acredito que tá tudo ok, vai aparecer na tela de vocês nesse exato momento. Vamos lá, vai aparecer ou não vai aparecer? Vai aparecer, programa ao vivo é assim mesmo, né? Tem que aparecer. Mostrar redes, tá lá. Programa ao vivo é assim mesmo. Tá ali. Tá muito pequeno, quase não estou enxergando ali na tela, mas eu vou falar verbalmente, né? Eu vou falar de forma bem clara para você que também está nos acompanhando pela Web Rádio Harmonia. Caso você queira saber mais sobre esse projeto, siga-nos no Facebook através do nickname Classe Bíblica Online. Então, facebook.com/Classe Bíblica Online. Estamos ao vivo também pelo Instagram, instagram.com/Classe Bíblica Online. E agora eu quero a sua ajuda, tá bom? Porque nós criamos um canal oficial para a Classe Bíblica há pouco tempo. Então, ainda nós não temos um endereço fixo no YouTube. Então, para você achar a gente no YouTube, ou você digita na barra de busca Classe Bíblica Online, separado, normal, ou senão você acessa esse endereço aí, que vai te levar direto ao canal, bit.ly/canal YouTube CBO, ok? Quando tivermos os requisitos mínimos, nós teremos um endereço físico e, se Deus quiser, esse endereço Classe Bíblica Online está sendo reservado para a gente aqui. Mas para que isso seja possível, se inscreva no canal. Você que está assistindo pelo YouTube, daqui a pouco eu vou abrir os momentos de interação. Você que está assistindo pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal. É muito importante para que esse conteúdo seja relevante, saia da nossa bolha, né, do nosso grupo de amigos e alcance mais pessoas, e assim a gente pode cumprir com o que está escrito em Mateus capítulo 24, que é o ide, pregar o evangelho, para que essa palavra seja espalhada para o mundo inteiro e para que Jesus volte. Aí será o fim, mas um fim positivo, tenho certeza disso. Quer falar alguma coisinha? Fica à vontade. Eu só ia confirmar isso aí. Curte a página e divulga. É fantástico essa intenção, essa missão de pregar o evangelho através das redes. Parabéns. Amém. Deus seja louvado. Só que nós temos mais redes também para mostrar para vocês, tá bom? Nós estamos começando uma nova fase da Classe Bíblica Online, então tem muitas novidades para vocês. Além do Facebook, do Instagram e do YouTube, eu quero mostrar para vocês também algumas outras redes que estão em andamento. E vai ser agora. Caso você queira saber mais sobre a Classe Bíblica Online, acesse bit.ly/Classe Bíblica Online. Lá terá todas as informações, o que é o projeto, qual que é o nosso objetivo, os links para você compartilhar com seus amigos. Então, bit.ly/Classe Bíblica Online. Além disso, que nem eu falei, nós estamos pela Web Rádio Harmonia. Então tá aí, digite no seu navegador webradioharmonia.com.br. Daqui a pouco eu irei apresentar para vocês essa web rádio. É bacana, é uma rádio online completa, conteúdo para você, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô, inclusive para as crianças, tá bom? Eu tenho certeza que você vai amar essa web rádio assim que você começar
a ouvi-la. webradioharmonia.com.br. Temos também o nosso canal oficial de divulgação. Tudo que nós fazemos, nós divulgamos pelo Bis Online. Para você conhecer mais sobre o Bis Online, acesse bisonline.com.br. E por último, se você quer saber desses 3 projetos e outros mais que possam surgir com o tempo, apresentamos a nossa rede oficial, redeharmonia.com, ok? Memorize esse endereço, redeharmonia.com, ok? E se você quiser entrar em contato por e-mail, também temos o e-mail oficial da Classe Bíblica Online. Passou uma moto aqui. Temos o endereço oficial, que é cbonline@redeharmonia.com. Repetindo, cbonline@redeharmonia.com. Esses são os nossos anúncios. Quero mostrar para vocês agora a nossa web rádio. Tenho certeza que algumas pessoas estão escutando por ela. Vou compartilhar 2 aplicativos aqui para vocês. Estou abrindo nesse exato momento, ok? Tá aí, vamos lá, segunda tela. Olha só, gente. O primeiro é a página da... Primeira tela que vocês estão vendo aí é a página da Web Rádio Harmonia. Quando você digita webradioharmonia.com.br, você cai nessa página aqui, tá vendo? Se eu der o play, provavelmente está sendo transmitindo a live ao vivo aqui. Vamos escutar nossos anúncios. Quero mostrar para vocês agora a nossa web rádio. Viu só? Está sendo transmitido ao vivo. Você consegue conferir as músicas que foram tocadas. Você consegue também acompanhar a nossa grade de programação. Aqui tem tudo que nós fazemos pela Web Rádio Harmonia. E você também consegue fazer seus pedidos musicais, que são atendidos num prazo médio de mais ou menos 15 minutos. Além disso, você tem os nossos podcasts, que é essa tela do lado, e você pode nos acompanhar pelas redes sociais oficiais da Web Rádio Harmonia. Temos uma rede lá no Facebook, uma no YouTube e uma no Instagram. A segunda tela é o nosso podcast. Quando você clica aqui, ó, nossos podcasts, você vai cair nessa tela. Denilson, Pastor Gabriel, eu quero acompanhar outros temas que já foram e eu não tive acesso. Entre na Web Rádio Harmonia e clique em nossos podcasts. Você vai cair aqui, ó, no podcast oficial da Classe Bíblica Online, onde você consegue, clicando em episódios, acompanhar todas as lives que já aconteceram na Classe Bíblica Online, ok? Tem todos os conteúdos aqui desde o início até a última live que nós transmitimos um tempo atrás, Morte e Espiritismo. Tenho certeza que você vai adorar o conteúdo e amanhã essa live, o áudio dessa live estará disponível no nosso podcast. E caso você queira acompanhar a reprise, domingo, depois de amanhã, às 4 horas da tarde, reprise da live de hoje, que tem como título... Apostasia da Juventude, não é isso? Apostasia Jovem. Apostasia Jovem. Eu acho que eu já falei demais. Foi bom ver todas as estratégias aí, as páginas, que bacana que todo mundo pode acessar o material, isso é muito bacana. A ideia é conseguir alcançar o maior número de pessoas possível, porque nós temos que pregar o Evangelho. Sim. Esse tema de hoje é um tema-chave para isso, porque, infelizmente, vemos as pessoas se afastando, vemos as pessoas se desligando da igreja, enquanto elas têm tantos dons, tantos talentos que poderiam ser usados na pregação do Evangelho. Então, eu, como cristão, eu necessito estar em constante aprendizagem, em constante prática dos meus dons, dos meus talentos, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Queremos pregar o Evangelho, e você pode contribuir com o seu dom, com o seu talento também. Ore a Deus, não sabe qual que é o seu dom, o seu talento? Ore a Deus, peça ao Espírito Santo que Ele te dará e você vai ser útil. Tenho certeza disso. Quero mandar os nossos primeiros abraços. Primeiro para Erice Alencar. Feliz sábado, amados. Tem o Ed também. Conhece o Ed? Eu não sei se você conhece. Eu não conheço. Ed, eu não estou lembrado de você, me perdoe. Boa noite, um feliz sábado. Tem a Luzimar também nos acompanhando aqui pelo YouTube. Boa noite para o Luzimar também, para o Ed aí, para Erice. Eu acho que eu estou lembrado do Ed, mas eu não vou arriscar dizer que é não, que vai que eu dou bola fora, né? Pelo Instagram temos... você entrou pelo Instagram, acho que foi sua esposa ali, Foi né? minha esposa que está entrada, conectada ali. Mas você que está no Instagram pode comentar aí também, que nós conseguimos jogar o comentário dentro da live, ok? Como são canais novos, pode ser que as pessoas não estejam ainda
encontrando. Então, caso você esteja assistindo ou ouvindo essa live, compartilhe com seus amigos, por favor. É muito importante nesse momento você compartilhar para que as pessoas saibam que existem esses novos canais. E parece que tem alguém aqui no Facebook da Classe Bíblica Online, é a nossa querida amiga Fernanda Bissoli. Vamos ver se o comentário dela vai aparecer. Fernanda, cadê você? Tá aí. Boa noite, Denilson Araújo, pastor Gabriel Guimarães Manuel. Que bom ver e ouvir o pastor Gabriel novamente. Olha a Fernandinha aí, um abraço para Fernandinha, uma amiga querida de longa data, um abraço para Fernanda e um abraço, na verdade, para o distrito de Nova Odessa, né, Denilson? Tanto tempo que nós passamos juntos ali, já passaram-se alguns anos e estaremos juntos em outras oportunidades também. Um abraço, Fernanda. Eu vou pedir para você vir um pouquinho mais para cá. Vamos mexer aqui agora. Opa, aí sim, agora ficou no jeito, agora tá... Aproximou até demais, um pouquinho para lá. Aí, tá bom. Vamos continuar então com a nossa doxologia? Pastor Gabriel, meu áudio acho que está ok ali. Pessoal, não deu tempo de testar o áudio aqui. Me digam aí se o áudio está ok, tá bom? Acredito que está certinho, senão alguém já estaria reclamando aqui. Daqui a pouco eu mando mais abraços. Continuem comentando, tá bom? O Ed escreveu ali, ó. Fiz uma live com você. Central de Limeira. Ah, o Ed! É o Ederson. O Ederson. É que eu não estou acostumado a chamar ele de Ed. De Ed. Ederson. Inclusive fez uma live comigo, Morte e Espiritismo, há 2 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás. Foi muito boa, deu bastante gente. Ed, desculpa, é que eu acostumei a chamar você de Ederson. Grande abraço, obrigado por estar prestigiando a nossa live, tá bom? Fez uma live comigo, obviamente, né? Estamos aqui com vocês, Heraldo e Erice. Grande abraço, viu, Heraldo? O Pedro grande abraço para o Heraldo também. O Pedro também está aqui, a paz do Senhor Jesus. Tema maravilhoso, inspirado pelo Espírito Santo. Feliz sábado. E a Erice está perguntando, a Bruna está com vocês? Quem que é Bruna? Quem que é Bruna? Eu sei, Erice, que a Rose, minha esposa, está. Agora a Bruna... A não ser que o nome se o nosso anjo for feminino, uma anja, e for Bruna. Fernanda confirmou aqui que o áudio está ok, então beleza, vamos continuar. Olha só, o meu convidado é o pastor Gabriel Guimarães Manuel, correto? Correto. Quando que eu conheci ele? Na igreja da rádio, se não me falha a memória, foi no ano de 2017 ou 2016? 2017, que teve o Amigos de Oração. Sim. E você, naquele tempo, era um teologando praticamente. Você já tinha se formado? Na verdade, naquele tempo eu tinha recém me formado, havia 1 ano e pouquinho, mas eu estava naquela fase de trabalho, de estágio, de começar o trabalho. Então eu estava na equipe de evangelismo naquele tempo ainda. Estava trabalhando lá na equipe de evangelismo e estava fazendo alguns projetos. Ali era o meu 3º projeto e tive o privilégio, fui abençoado, indo para Nova Odessa. Naquele tempo, o pastor Valmir Gama. Valmir Gama, que já está hoje jubilado. Falei com ele esses dias. Um homem abençoado, um homem de Deus. Grande abraço, pastor Valmir. Grande abraço, pastor Valmir. Tenho muito carinho pelo Senhor. No momento que eu mais precisei, o Senhor esteve ali comigo, me amparou, me deu forças. Deus te abençoe. Deus abençoe a Argélia, sua esposa e suas filhas, tá bom? Amém. Pastor Gabriel Guimarães, ele esteve conosco em Nova Odessa no ano de 2017 e de lá para cá ele se tornou pastor até distrital. Em qual distrito mesmo? Fui pastor distrital lá em Jardim Progresso, São João da Boa Vista. Um abraço, pessoal do Jardim Progresso, São João da Boa Vista. Compreendia 3 cidades ali, era São João, Espírito Santo, Pinhal e Aguaí. Um abraço para todas essas cidades. E na sequência, depois de 2 anos e 5 meses, eu vim para a cidade americana, do ladinho de vocês ali, para o distrito de São Manuel, onde eu fui pastor durante 10 meses no último ano. E de repente, quando a gente menos espera, se torna o departamental de jovens da Associação Paulista Central. Mas que boom foi esse de uma hora para outra? Deus tem suas surpresas, né, Dê? E assim, realmente para a gente foi uma surpresa maravilhosa, um novo desafio. Falar para os jovens é desafiador, e eu peço até aos irmãos que estão assistindo que orem por nós, mas a igreja nos chamou para essa função e aqui estamos para servir ao Senhor. É que nem Samuel disse, né? Se o Senhor está chamando, eis-me aqui, estou aqui. Fala comigo, Senhor, e me usa. Gabriel. Sim. Pastor Gabriel. Vai ser difícil. Fique à vontade, fique à vontade. Pastor Gabriel, esse é o momento que, se você quiser mandar um abraço apertado para alguém, dar alguma palavrinha, o tempo é todo seu, gaste da forma como você achar melhor. E no final,
depois de falar o que você tem para falar, eu gostaria que você fizesse a nossa oração inicial. Pode ser? Maravilha, pode ser. Eu vou falar com vocês que estão nos assistindo, mandar um abraço para cada um de vocês e pedir 2 favores a vocês. O primeiro favor, não deixe de divulgar esse trabalho da Classe Bíblica Online, que é um trabalho abençoado. E através das mensagens aqui pregadas, pessoas serão alcançadas para o reino. O tempo está passando e nós queremos e precisamos ver Jesus voltar. Essa é a nossa maior necessidade hoje. Então, não deixe de divulgar esse trabalho. Peço a sua ajuda ainda com relação às nossas redes sociais do Ministério Jovem da APAC. Nós temos uma rede oficial que é o MJAPAC_oficial. MJAPAC_oficial, que é a rede do Ministério Jovem da APAC. É uma rede, recém-nascida, ela tem pelo menos aí 6 ou 7 meses de existência, de 6 a 7 meses de existência, e nós estamos trabalhando com essa rede para divulgar os nossos trabalhos, os projetos para o Ministério Jovem. E quando você segue uma rede, quando você curte ela é mais divulgada pelo algoritmo do Instagram. Então, por favor, vai lá, segue a gente. Qual é o Instagram? APAC. Deixa eu só colocar bonitinho aqui para aparecer. Opa, já vai aparecer aí para você. MJAPAC_oficial. Oficial. Isso. Tá certo que vai estar tudo minúsculo, né? Sim. Mas acredito que já vai aparecer para vocês aí agora. Vamos ver. Olha aí, dá uma olhadinha aí. Esse aí, olha só, é tudo minúsculo, tá bom? Lá, MJAPAC_oficial. Vai lá, curte, segue a gente, para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa página, que é um instrumento de salvação também, porque hoje as redes sociais são usadas por Deus também para ganhar pessoas. Então vai lá, segue. Se você puder seguir esse humilde servo também, tô lá, Gabriel G. Manuel, é fácil de achar esse aí, você acha facinho. Gabriel G. Manuel, vai lá e segue a gente também, vai ser um privilégio ter você conosco. Calma aí que ao vivo... qual que é a outra? Gabriel... É Instagram? Isso. Gabriel G. Manuel. Manuel. Isso. Vamos ver se vai aparecer. Vamos ver. Vai lá. Olha aí, é esse Gabriel aí mesmo. G. Manuel. Isso aí, tudo minúsculo lá, vai lá, segue a gente, você já vai estar ajudando o Ministério Jovem, vai estar me ajudando, porque através dessas 2 páginas, todas as mensagens, todos os materiais preparados, todas as programações, tudo que for ser feito no Ministério Jovem vai ser divulgado através dessas páginas. Então, quanto mais seguidores nós temos, mais a página vai ser divulgada e difundida pelo meio jovem cristão aqui na região de Campinas e região. Tá bom? Eu te agradeço por isso. E agora, Deus, vamos fazer uma oração. Vou orar por quem está em casa assistindo, para aqueles que vão assistir depois, por esse trabalho tão bonito que o Denilson vem desenvolvendo. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de já no início desse sábado, a sexta-feira se findou, o pôr do sol passou e nós estamos aqui na Tua presença para estudar a Tua santa palavra. Te peço uma bênção sobre cada irmão e irmã que está assistindo da sua casa agora, por cada pessoa que vai assistir posteriormente, depois que esse vídeo ficar gravado aqui. E eu te imploro, Senhor, que o Santo Espírito esteja trabalhando com esses 2 grupos, com aqueles que vão ver agora ao vivo e com aqueles que vão assistir depois, e que a mensagem aqui estudada, preparada, a mensagem que vai sair da Tua Santa Escritura, sirva de ensinamento, de fortalecimento, sirva de guia para cada pessoa que vai acessar este material, para que eles possam ir na direção dos céus. Te pedimos ainda uma bênção toda especial sobre a Classe Bíblica Online, que esse projeto, que temos a certeza que nasceu no seu coração, possa ser abençoado por Ti e a cada dia mais possa prosperar na pregação do Evangelho. Permaneça conosco. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Mas vamos lá para um último recurso que eu quero apresentar para vocês, que eu tenho certeza que tem muita gente que precisa disso, não sabe como, e aqui está na sua tela. Quer estudar a Bíblia? Pegue o seu celular, acesse esse QR Code, vai ter um botão bem grande, quando você acessar esse QR Code, vai ter um botão bem grande vermelho, Quer estudar a Bíblia. Clique nele, você será redirecionada ao WhatsApp e alguém entrará em contato contigo para estudar a Bíblia contigo, ok? Então tá aí o QR Code na sua tela, é só ler, você vai ser redirecionada, clique no botão Quer estudar a Bíblia e você vai falar com alguém pelo WhatsApp, tá bom? Teremos o maior prazer em lhe ajudar nesse momento, nessa decisão, e que Deus continue abençoando, que o Santo Espírito de Deus continue falando ao seu coração. Pastor Gabriel, eu vou chamar Pastor Gabriel. Fica à vontade, como você preferir. Vamos lá. O nosso estudo de hoje
Deixa eu só ver aqui se tem mais algum abraço aqui para poder mandar, porque as pessoas continuam mandando. Ah, Bruna, desculpa, a Erice me falou antes de começar a live. A Bruna é uma amiga da Erice que está acompanhando a live. Então, Bruna, Deus seja contigo, uma boa noite, grande abraço para você, obrigado por prestigiar. Clique aí em curtir a live, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal e ative o sino de notificações, beleza? Um abraço para a Bruna, para a Erice e para o Heraldo. Deus abençoe vocês. E a Brenda também entrou. A Paz, boa noite, Brenda. Brenda não, desculpa, a Bruna. A Bruna Brecht, a Bruna que está nos acompanhando. Obrigado, viu, Bruna, pela sua presença. A Brenda, ela não está pelo YouTube, ela está lá pelo Facebook. Aqui, ó, vamos colocar a fotinha dela. Tá aí, ó. Boa noite, tema maravilhoso, Deus abençoe. Obrigado pela sua presença, Brenda. E temos também o Isaltino, que está nos acompanhando, lá de São Manuel. Feliz sábado, meus irmãos. Obrigado, Isaltino, pela sua presença, pela presença da sua esposa, tá bom? Eu acho que eu já falei muito. Quero cumprimentar a Mica, que é, se eu não me engano, lá do Nordeste, eu não lembro o estado exatamente, não lembro se era o Maranhão. É lá do Nordeste que ela fala. Ela está acompanhando aqui a gente pelo Instagram. Muito obrigado pela sua presença, viu, Mica? E eu acho que é só. Vamos parar por aqui, senão a gente não vai dar andamento. Ah, ela entrou pelo YouTube aqui, ó. Mical Santos. Seja bem-vinda, viu, Mical? E o Hugo Pereira. Boa noite, feliz sábado, Hugo. Simone Soares, essa Simone aqui é lá de Ribeirão Preto. Por onde a gente passa, a gente faz amigo. Que bênção, Simone, que bênção. muito obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza que seu esposo, Robson, está junto contigo aí. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Maranhão, acertei. Ela falou aqui, ó. Mical Santos, Maranhão. Beleza, não tô tão desmemoriado. Um abraço pra galera do Maranhão. Eu morei com alguns maranhenses na época da faculdade, e eu sei que a gente tá com pouco tempo, mas, ó, Mical, eu me lembro que o maranhense gosta de comer aquele arroz pegadinho no fundo da panela, e eu aprendi a gostar daquele negócio também, é bom demais. Um abraço pro povo maranhense. Vamos encerrar por aqui, daqui a pouco eu leio mais comentários. Primeira pergunta. Vamos lá. Esse tema de apostasia é complexo e delicado. E temos que falar com muito tato, assim, porque algumas pessoas podem se sentir ofendidas, mas a classe bíblica online está aqui para isso, para a gente debater temas, quer sejam eles simples, fáceis, quer sejam eles polêmicos. Sim. Pastor Gabriel, primeiro explica para a gente o que é apostasia antes da gente prosseguir com as perguntas. Muito bem. Quando você fala de apostasia, a gente está falando de um termo mais técnico, né? A Bíblia até identifica ela em algumas passagens, mas hoje nós vamos trabalhar mais no entendimento do conceito antes da gente abrir a Bíblia. Os teólogos, os historiadores falam sobre apostasia quando você está deixando para trás uma crença, uma ideologia. No nosso caso aqui, o jovem ele vai para a apostasia quando ele deixa de lado Deus, as crenças, os princípios e os valores que esse Deus prega, incluindo sua palavra. Então, quando a gente fala agora de apostasia, nós estamos falando literalmente do abandono da fé e das crenças que estão envolvidas com essa fé. Fé, naturalmente, é crer em alguém. E quando você está crendo, a fé bíblica é crer em Deus. Crer em Deus significa compactuar com suas ordenanças, mandamentos e seus pedidos, seus valores, seus princípios, ou seja, um relacionamento de obediência. Quando eu estou me apostatando, eu estou deixando de lado essa fé, esse Deus e todas as crenças envolvidas. Por que é interessante a gente ampliar esse conceito? Porque tem pessoas que pensam que quando eu abandono Deus, quando eu abandono suas crenças, Deus continua comigo. O fato de Deus ser onipresente e poder cuidar de todos e abençoar a todos não significa que Ele está se manifestando na vida de todos. Porque não todos querem estar com Ele. Não é Ele que não quer estar com a gente. Mas quando eu estou apostatado, sou eu que estou abrindo mão de Deus. Obviamente os cuidados, algumas bênçãos ainda recaem sobre mim, mas minimamente. Porque quando eu estou com Deus, Ele está andando comigo lado a lado todos os dias. Mas quando eu não estou, quando eu o deixo de lado, e apesar do amor dele por mim, eu o deixei para trás, ele continua ali, querendo estar comigo, mas ele respeita a minha liberdade de escolha. Eu decidi ir longe, eu me apostatei. Então vamos resumir isso? Distanciamento do Senhor de suas crenças e dos hábitos que te ligam a Deus.
quando uma pessoa sai da igreja, é só o começo, né? Sim. É só o começo, acredito eu, de uma ladeira que a pessoa vai descendo cada vez mais até chegar no fim dela. Exatamente, muito bem colocado, Denilson. E eu diria até, se a gente for pegar a tua ilustração, se a gente for falar de ladeira, a gente vai falar do seguinte: quem normalmente se apostata por completo, ele começou a descer a ladeira quando ele ainda estava dentro da igreja. O joelho já não dobrava para orar, a Bíblia já não abria, a lição já estava fechada, ele já não frequentava mais os cultos, ele já não tinha mais ânimo de estar se conectando com Deus, de adorar a esse Deus. E por fim, depois que tudo isso já foi deixado para trás, você vê que ele já começou a descer ladeira abaixo. E aí quando ele está na metade do caminho, em vez dele fazer força para subir, ele termina de descer, deixando para trás. Eu acho que a maioria das pessoas pensa, já cheguei até aqui, não tem retorno para mim, não, acredito, né? Exatamente, muitas pessoas pensam isso. E tem até um post do Facebook, de Instagram e de outras redes que eu vi, que é um post que normalmente, quando eu vejo, eu faço alguns pontos, dou algumas alfinetadas por aí só para a pessoa pensar. O maior fake news da história, um dos maiores, entre tanto fake news que nós temos por aí, é dizer assim: longe da igreja, mas não longe de Deus. O fato da igreja não ser um fator preponderante para a sua salvação não significa que ela não te ajuda na sua comunhão. Então, eu posso estar longe de Deus, estou longe de Deus, posso estar dentro da igreja e longe de Deus. Mas normalmente quem está longe da igreja, ocasionalmente também está longe de Deus. Porque a igreja te leva a essas práticas. E nunca o contrário. Eu estou longe da igreja, mas eu estou pertinho de Deus, estou me relacionando com Ele. Por quê? Quando você vai numa igreja para adorar, seja ela qual for a sua igreja, o seu ato de adoração é reflexo de um relacionamento que você já mantém com Deus constantemente, entende? Sim. Eu acho que a gente vai entrar mais em detalhes agora. Agora, né? Sim. Você meio que já falou, mas se você quiser complementar, o que é que causa a apostasia? Muito bem. O que causa a apostasia? Eu comecei citando aqui a falta de relacionamento com Deus. E eu preciso que as pessoas entendam a importância do relacionamento. Para isso, eu vou pedir você na sua casa que você pegue aí a sua Bíblia agora. Por favor, pega a sua Bíblia. Vai no livro de João, capítulo 17. Nós vamos num dos textos mais bonitos da história. Jesus fez muitas orações, algumas estão registradas, outras não estão registradas. Em verdade, a maioria das orações de Cristo não estão registradas nos evangelhos, mas a gente encontra na oração sacerdotal, a oração que Cristo faz por seus filhos que vão ficar aqui, os discípulos que se tornariam os apóstolos e as pessoas que viriam posteriormente, que seguiriam o evangelho. Essa oração é muito grande, nós não vamos ler toda ela, mas eu te aconselho que na sua casa você tome tempo e estude essa oração, porque ela é de suma importância para o cristianismo. Mas nós vamos ler o versículo 12 em diante. Eu vou bom? projetar então. Vai ser projetado para você, a gente vai ler do 12 em diante. E a gente vai pegar alguns trechos desse texto para a gente estar respondendo algumas perguntas hoje. Perfeito. Vamos começar a leitura então? Vamos lá. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Versículo 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Vamos parar a leitura aqui. Eu quero ressaltar aqui um ponto nesse texto que eu li. Na verdade, 2 pontos. Quando Jesus ora por seu povo, ele deixa 2 coisas claras. Primeira, vocês não são desse mundo. Isso vai ser repetido mais uma vez no texto adiante, nós vamos ler numa próxima pergunta. Mas Jesus repete algumas vezes, vocês não são do mundo. Primeira coisa, sua nacionalidade não é brasileira. Como assim? Minha nacionalidade não é brasileira. Eu nasci no Brasil. No meu caso, a minha carteira de identidade diz assim, naturalidade, Rio de Janeiro. Sou carioca do Rio de Janeiro, nascido no Brasil. Só que, na verdade, mesmo antes do meu nascimento, Cristo já havia determinado que se eu tenho um relacionamento com Ele, se eu sou filho dele, comprado pelo sangue dele na cruz, eu não pertenço à terra. Eu pertenço a Deus. E como pertenço a Deus, eu serei um futuro morador do céu, mas na minha história, que se seguirá no pós-céu, no pós-milênio, isso é uma outra classe, um outro dia, será numa terra recriada que não é esta. Então, primeiro ponto, nós não somos dessa terra. Segundo ponto, na oração que Cristo faz, ele fala assim, o mundo os odiou. E por que nos odiou? Porque eu dei para eles o que é a tua palavra. Então perceba
que no teu relacionamento com Deus, a palavra, esse livro aqui, essa Bíblia, ela é insubstituível. Existem poucas coisas na vida que nós podemos dizer que são insubstituíveis. Poucas coisas. Mas a palavra do Senhor é insubstituível. E quando você tem sua fé enraizada neste livro, quando você tem sua vida enraizada neste livro, quando você tem seus princípios, seus valores, sua direção, tudo enraizado neste livro, obviamente está se concretizando na tua vida a realidade de que você não pertence ao mundo, pertence a Deus, mas, por conta disso, o mundo te odeia. E aqui vem um detalhe interessante. Se você está em paz com o mundo, normalmente você está em guerra com Deus. Mas se você está em paz com Deus, normalmente você está em guerra com o mundo. Não tem como estar em paz com os dois. Não tem como você equilibrar a balança. E aqui vai a nossa pergunta: o que causa apostasia? Muito bem. O mundo, já que o mundo te odeia, o que ele trabalha? Ele trabalha incansavelmente para te afastar de quê? Primeira coisa, da palavra. Porque se ele te afastar da palavra, a própria Bíblia, o próprio Cristo está dizendo o seguinte: se você está na palavra, o mundo te odeia. Mas se você não está na palavra, o mundo não tem por que te odiar. Então, primeiro fato, ele te afasta da palavra. Segunda coisa, uma vez que ele te afasta da palavra, ele interrompe a sua ligação com Deus, a sua conexão com Deus, a sua vida de oração. Terceiro fato que ocorre depois que você já interrompeu a sua conexão com Deus através da sua vida de oração: você na igreja passa pela fase da mornidão. Aquela fase que você não quer mais participar, aquela fase que nada presta, aquela fase que a igreja é chata, aquela fase que eu vou no culto para avaliar o culto, não para me conectar com Deus através do culto, mas eu vou para avaliar o irmão que canta, o irmão que prega, o irmão que vê assim, que vê daquele jeito. E aí eu chego numa fase da minha vida que eu já não sou mais um cristão, eu sou um consumidor do cristianismo. Você falando, vem alguns flashes na minha cabeça. Posso contar um rapidamente? Pode, claro, por favor. Certo dia, eu pedi assim para a igreja: vamos entregar alguns folhetos. Sim. Né? A igreja estava relativamente cheia. E 2 pessoas ergueram as mãos. Sim. Não vou falar o nome das pessoas, mas eu posso garantir para você. A igreja tinha adultos, tinha jovens, e as 2 pessoas que ergueram as mãos tinham mais de 80 anos. Somando as duas, dava 200 anos ali, né? Dava quase 200. Então é uma falta de vontade que às vezes eu não consigo compreender. Nossa, tem tudo e ao mesmo tempo parece que não tem nada. Que não tem nada, exatamente. Né? Mas isso já é fruto de algo que já vem ruindo a longo prazo na vida da pessoa. E o que me deixa preocupadíssimo é que quando Cristo contou as parábolas, a gente não vai ler por causa do tempo, mas quando Cristo conta as parábolas do capítulo, vamos chamar de Achados e Perdidos, que é o capítulo de Lucas 15, quando ele fala sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida, sobre o filho pródigo, ou seja, é 1 para 100, 1 para 10 e 1 para 2. Todos os 3 perdidos se perderam. Um saiu de dentro de casa, que é a ovelha, saiu do aprisco e foi para o mundo. A moeda, ela estava dentro de casa. Se perdeu dentro. Mas ela estava perdida. E o filho, ele não somente insultou o pai, como ele saiu de casa. Então a preocupação de Cristo nesse capítulo é totalmente com quem está dentro, tem o conhecimento, mas acaba se apostatando. Acaba saindo, porque negligenciou coisas básicas, o relacionamento com Deus. E aqui eu volto a falar de disciplinas espirituais. Disciplina espiritual é você voltar a coisas que você necessita, mesmo quando às vezes você não tem vontade. Né? Então, assim, para fazer curta essa resposta, minha esposa falou assim, antes de eu gravar: pontua, porque senão você vai virar a noite lá com o Denilson. Mas pontuando aqui a resposta, Denilson: toda vez que eu me afasto do Senhor, da sua palavra, da vida de oração, eu estou me afastando de Deus. O mundo passa a me amar, mas o céu está impossibilitado de me abençoar. Isso é perigoso. Eu queria destacar uma coisinha só, se você me permite. Por favor. Geralmente eu não faço isso, mas tem uma coisa que a base disso que eu vou falar você já deu. A origem de tudo já vem há um certo tempo, né? Sim. Mas o que poderia causar também, isso é uma coisa muito séria que eu vou falar, é o mau testemunho dentro da igreja. Sim. Infelizmente, dentro da igreja existem pessoas que dão mau testemunho e isso acaba contagiando outras. Chega um ponto em que uma pessoa nova na fé, geralmente acontece com os mais novos, veem as coisas erradas dentro da igreja e fala: nossa, mas onde eu fui parar? Parece que o mundo estava melhor do que está aqui dentro. Sim.
E a pessoa que mal entrou na igreja, é aquilo que a gente sempre fala, parece que a igreja tem duas portas. Ela entra por uma, se batiza e sai pela porta dos fundos. Sai pela outra. É duro, mas o mau testemunho é uma coisa que vem causando apostasia nas pessoas. Sim, exatamente. Fora muitas outras coisas, né? Autossuficiência, orgulho, ambição, mas tudo isso, o Gabriel já disse, já vem há um tempo sendo trabalhado no coração de forma infeliz e acaba fazendo com que a pessoa se desvie da verdade. Sim. E você falou de testemunhar, só colocar mais um ponto. É interessante quando Cristo fala em Atos 1, versículo 8, ele diz assim: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Ele não fala assim, vocês serão meus pregadores, meus divulgadores, meus propagandistas. Ele não diz, vocês vão falar de mim, não. Ele fala testemunha, porque o conceito de testemunha é alguém que ouviu algo e está testemunhando. Testemunhar não é contar, é vivenciar. Então, quando a gente fala do testemunho que está, o mau testemunho que foi dado, lembre-se do seguinte: se o seu coração está cheio de Cristo, ele vai refletir Cristo. Aí Paulo fala assim, que Cristo viva através de mim, que já não seja mais eu, mas Cristo viva através de mim. Então, quando eu testemunho de Cristo, isso significa eu não projetar um comportamento, mas é algo genuíno. Cristo está dentro de mim e ele transborda. As pessoas falam comigo, quando as pessoas estão do meu lado, quando as pessoas me ouvem, quando as pessoas me veem, as minhas ações demonstram quem vive dentro de mim. O mau testemunho é fruto de alguém que deixou Cristo de lado e o eu está vencendo ali dentro. Porque quando eu venço e eu projeto quem eu sou de verdade, meu eu é mau, é pecador. Aí vem o mau testemunho. Vamos lá então. Vamos lá. Um dia eu falei o tempo ruge, o tempo urge. Urge. Eu não sei porque eu falei. Tá gravado aí, galera. Busca aí nos outros programas. Eu falei o tempo ruge. Minha esposa falou, você falou o tempo ruge, Denise. Não, vamos lá que o tempo urge. Urge, vamos lá. Isso, vamos lá. Mas antes eu tenho que cumprimentar a Elaine. Vamos lá? Elaine que está aqui. Feliz sábado. Silvio Romero, família cristã. Feliz sábado, família cristã, ele disse, né? O Tony e a Gleida parece que estão aqui. A Eris está cumprimentando eles. Ó, o Tony está aqui. Ó. Feliz sábado, iniciando o dia do Senhor com um tema muito importante. Deus abençoe vocês. Enfim, eu vou dar uma pausa aqui, porque senão a gente... A Rose de Manuel tá no aqui, Instagram. Ó, tá aqui do lado, tá no Insta. Tá junto com a Mical lá. Tá lá no Instagram, beleza. E temos, por enquanto, só isso. Não vou ler mais não, porque senão não vai pra frente. Muito bem. Pergunta número 3. O que leva as pessoas, você falou para mim, o que faz as pessoas, o que causa apostasia, o que faz as pessoas saírem da presença de Deus, literalmente, né? Uma coisa leva a outra. Agora, o que leva as pessoas a continuarem longe da presença de Deus? Muito bem, o que leva as pessoas a continuarem longe? Eu escolhi hoje o livro que a gente vai trabalhar. Em alguns momentos a gente vai fugir um pouquinho de João, mas eu escolhi ficar em João porque João é um livro que é um dos evangelhos mais completos que a Bíblia tem. E eu tinha um professor, Wilson Paroski, que é realmente uma autoridade na área, e ele falava assim que João, nada é por acaso. Não tem nenhuma palavra que não foi planejada nesse livro por Deus. E no livro de João, a gente vai encontrar o seguinte. Nós estamos aí na pergunta 3, né? O que leva as pessoas a continuarem sendo apóstatas. Muito bem. Perceba uma coisa. Vai lá no livro de João, você está no capítulo... Nós estávamos no capítulo 17, se eu não me engano. Você vai agora no capítulo 16, versículo 8, 9 e 10. Você não vai precisar nem mudar de página. Está aí já para você. E já está na tela também. Já está na tela também. 16, 8, 9 e 10. Muito bem. Vai te dizer o seguinte, olha só. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Cristo está falando agora sobre o Espírito Santo. Paracletos. Paracletos é aquele que está ao lado. O Espírito vem... E se você fosse voltar no capítulo 15, você ia ver que o Espírito vem com algumas funções. Entre elas, ensinar sobre Cristo, lembrar o que Cristo ensinou, testemunhar sobre Cristo e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vem com uma função, trabalhar o meu eu para que eu possa receber Cristo. Como que ele faz isso? O Espírito Santo faz isso? Você vai lembrar agora, os jovens da década de 90, né? Eu estava estudando sobre as gerações desses dias, vamos chamar aí a geração Y, né? Que é aquela geração que nasceu ali da década de 80, 90. Vão se lembrar de desenhos animados que nós assistimos que aparecia 2 anjinhos.
Um bonzinho e um malzinho. Lembra disso? Pica-pau, Tom e Jerry. Exatamente. Você lembrou aí na tua casa disso. Até as aventuras de Tintin, o cachorrinho Milu, tem um episódio tem um episódio que tá aqui, né? Os dois anjinhos. Então, o que acontece? Aquela representação não é fidedigna ao que acontece na vida real, mas ela traz algum ponto de verdade. Não estou dizendo que ela é totalmente verdadeira, mas ela traz algum ponto de verdade. Normalmente, quando o mundo te atrai, o seu eu vai na direção do mundo. Nós somos carnais e a Bíblia diz que o que é de Deus não é natural nosso. Então nós somos carnais. A nossa tendência, de fato, é gostar do que é pecado. E não se assuste quando eu te falo isso. Essa tendência, ela casa com o fato de que Satanás trabalha incansavelmente para ter tentações personalizadas. Porque o que me tenta não é o que tenta o Denilson, não é o que tenta a Mical, não é o que tenta a Fernanda, não é o que tenta o Heraldo, não é o que tenta a Erice. Então cada um de nós tem uma tentação personalizada. E normalmente o nosso eu caminha na direção dessa tentação e do pecado. O Espírito Santo, ele trabalha em você e ele bate a porta do seu coração. Deus fala com você de diversas maneiras. Quais são elas? Ele pode falar com você através da Bíblia, ele pode falar com você através de uma canção, ele pode falar com você através de um sermão, ele pode falar com você através de um estudo bíblico, mas normalmente ele fala com você através da sua consciência. Quando você faz algo que é errado, você sente aquele negócio aqui dentro te incomodando, né? Pesando. Quando a gente é criança, a gente sente isso mais forte. Exato. Né? E por que quando é adulto a gente sente menos isso? Simples, porque nós vamos nos habituando ao que é mal, e aí o mal muitas vezes se torna parâmetro de vida. E tem pessoas que pensam que porque eu estou fazendo errado há 30 anos se tornou certo. Não se tornou. Eu posso errar durante 70 anos, não deixou de ser erro. Então, quando eu estou nessa vida, o Espírito Santo ele bate a porta do coração e fala assim: Denilson, não é por aí, volta. Que é o que a gente falou aqui. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho a decisão naquele momento de aceitar o apelo do Espírito e recuar de minhas ações indo na direção de Deus, ou eu tenho a decisão de resistir ao Espírito e à voz do Senhor. E o livro de Romanos, o livro de Hebreus diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então eu tenho a decisão de endurecer o meu coração ou de recuar. Normalmente o que vai me dar prazer não é recuar, é endurecer o coração. E aí a gente vai encontrar diversos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram a oportunidade de Deus, mas baseado em seu orgulho, sua vaidade, seu prazer terreno, eles não recuaram em direção ao Senhor, mas eles continuaram obstinados em suas intenções e seus prazeres mundanos. Então, quando a pessoa recebe esse chamado de Deus e ela decide prosseguir por bel prazer, por satisfação própria, sabendo que é errado e ela caminha na direção do erro, ela se afasta a passos largos de Deus. O que significa que se eu já estou apostatado, eu estou ainda enraizando mais a minha apostasia. Porque o que acontece, Dê? Quanto mais longe de Deus, e entenda isso com claridade, quem está nos assistindo, Deus sempre fala contigo. Mas quanto mais eu rejeito a voz do Espírito e a voz de Deus na minha vida, mais distante eu fico de ouvi-la. E cada vez mais a voz do Espírito vai ficando cada vez mais longe. Cada vez mais longe. Então, normalmente, quem já se apostatou, ele não começa da noite por dia quebrando princípios e crenças que ele tinha, valores que ele tinha na vida. Ele começa com pequenos passos, mas quando ele menos percebe, ele já trilhou um caminho que ele simplesmente já deixou de lado todo esse livro e toda a crença que ele tinha. Eu posso pedir para você claro, falar, por favor. Incluir nessa sua resposta, a gente já junta uma outra aqui. Sim. O papel da relatividade nisso tudo? Ah, bacana. Muito inteligente, boa, Dê. Porque eu acho que faz sentido, faz sentido. Sim, faz total sentido. A gente está falando agora através de redes sociais, eu vou aproveitar a questão da rede social. Cara, eu não consegui continuar a resposta sem... Eu li um comentário da Erice ali e me distraiu, desculpa. Valeu. Pastor Gabriel, o Heraldo mais uma vez tem gratidão e eu também pelo que você fez no nosso casamento. Cara, que beijão pra vocês, ó. O casamento de vocês maravilhoso, que bênção. Naquela época eu tinha fama de casamenteiro, casei mais de 40 casais pelos distritos que passei. A Erice e o Heraldo é um desses casais. Deus seja louvado pela vida de vocês aí. Mas continua. Mas vamos continuar. Relatividade. Nós vivemos num tempo em que as redes sociais tomaram conta. Então, algumas pessoas aqui, eu e você, Denilson, vamos lembrar, nós somos de uma geração, apesar de nós termos 20 anos, né, Denilson? Em cada perna. Em cada perna. Ainda não dá 20 em cada perna não, mas estamos caminhando para isso. Eu tô indo lá. Tá indo lá, estamos caminhando para isso. Nós vivemos uma geração que foi trocando
a geração foi começando a aprender a ser tecnológica. Ou seja, quem nasceu nos anos 80, começo dos anos 90, viu a televisão estar sólida, mas estava acostumado com rádio e televisão e viu agora essas tecnologias começarem a ficar para trás diante de uma tal chamada internet. Sim. E computadores começaram a chegar. No final dos anos 90, a próxima geração, já de 99 para frente, já são nativos digitais. Eles já nascem no mundo em que não é tecnologia, digital. É tudo digital. Para a gente era um privilégio ter internet, para a gente era um privilégio ter um celular, para a gente era um privilégio acessar algum site, um computador em casa. Para essa nova geração, são necessidades básicas. Eles estão dentro de algo que, no mundo deles, não existe uma casa sem internet. A gente sabe o que é isso, eles não. Uma casa sem computador, eles não. Eu quero até abrir uma janelinha. Sim. Eles nunca vão saber o que é baixar durante uma noite inteira 200 uma internet de escada. Uma internet de escada, não, nunca vão saber. Eles nunca, você que está em casa talvez saiba o que é baixar um discador do IG, do AOL, do UOL. De telefônica, né? E ficar ali esperando da meia-noite para pegar o pulso único e se conectar, né? Para não pagar mais por isso. Para não pagar mais por isso. Mas essa galera não sabe, a banda larga já estava aqui. Com essa propagação... você vai se lembrar de outra coisa. Nós vimos no final dos anos 90 surgiu o tal do Orkut. Sim. Orkut foi uma das primeiras, famoso Orkut. Orkut. Exatamente, uma das primeiras redes sociais. O Orkut abriu portas para nós conhecermos o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, o Instagram. E assim eu vou citando outras redes para você, TikTok e tantas outras redes que foram surgindo. Cada dia que passa surge uma rede social nova. Rede social nova. Eu parei de tentar acompanhar porque não dá. Eu escolhi algumas para estar ali no meu celular, até porque isso consome o tempo. E a gente já vai chegar na relatividade. O que acontece com isso? Com a internet agora operando, nós temos agora doutores em todas as áreas. A gente nunca viu um país tão polarizado. Qualquer um pega uma câmera de um celular, qualquer um pega uma câmera da rede e se torna doutor. A sua opinião se torna uma verdade absoluta sobre qualquer tema. Eu quero falar sobre política. Ele se considera um doutor e a verdade dele, a opinião dele é uma verdade plena. Então ele passa ali e as pessoas que se identificam com isso, elas começam a se ver naquela pessoa e começam a seguir aquela pessoa. Isso se estendeu por muitas coisas. O que aconteceu com isso? Nós vivemos na era em que todos se acham doutores, mas ninguém sabe de nada. Nossa. É forte isso. É forte isso, né? Sim. Então a gente começou a viver agora numa era relativa. Por quê? Porque a minha verdade não é a verdade que se aplica a você. Você tem a sua verdade, o Heraldo tem a verdade dele, a Fernanda tem a verdade dela, a Mical lá no Maranhão tem a verdade dela. Então essa pluralidade de verdades criou uma relatividade. É aquele famoso pensamento, não, você pensa assim, mas isso não tem nada a ver. Eu deixo de lado. Aí a gente pega essa relatividade do mundo e pega uma Bíblia que tem uma frase em João 14 que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não tem pluralidade de caminhos. Não tem várias vertentes da verdade. Não tem vários lugares. Isso aí vai estar em João 14, versículo 6. João 14, 6, você vai achar Jesus respondendo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma verdade sólida, única, pura. Não existe ali várias verdades. Eu já ouvi pessoas falando, pastores falando na internet, não, existem vários caminhos para chegar a Deus. Me desculpe. Pode existir várias formas de você encontrar Cristo, mas só existe um caminho para chegar a Deus, e esse caminho é Cristo. Então, não é a religião, não é a igreja, não é o pastor, é Cristo. Eu chego até Cristo para estar nele. E é interessante que Cristo não é relativo. Cristo é único. Não existe relatividade do que Cristo pede de mim, do que Ele fez por mim. O mundo prega essa relatividade para eu pensar em um Deus que é pessoal e que normalmente eu quero adequar Ele à minha realidade. Eu costumava dizer para as pessoas que existe um Deus para colocar em cada instante. Se eu quero encher minha cara... Me perdoe, não sei se tem alguém aqui. Desculpa, falei. A minha mulher me corrigiu ainda. Mas olha só. Mas aqui, me dê licença para falar isso. Se eu quero sair por aí e encher minha cara, eu vou encontrar uma religião, um Deus que vai aprovar isso. Se eu quero ter 50 mulheres, eu vou encontrar uma religião, um Deus que vai aprovar isso. Se eu quero roubar e viver do roubo e de outras práticas ruins diante da lei, eu vou encontrar um Deus que vai aprovar isso. Essa é a pluralidade de ideias, o relativismo. O que eu faço está errado depende do ponto de vista de quem está vendo. Só que na Bíblia a gente encontra um Deus que definiu um caminho, uma forma de ser adorado e princípios e valores a serem seguidos. Não existe relatividade com Deus. Deus perdoa qualquer pecado, aceita qualquer um. Você vem transformado por Ele. As pessoas não querem ser moldadas, elas querem moldar Deus à vontade delas. Exatamente. Vamos lá. Deixa eu fazer uma próxima pergunta aqui para você, mas Sim. antes... Antônio,
Eu quero colocar aqui o comentário do Hugo primeiro e depois Sim. do Antônio. O Hugo disse: eu creio que a conversão tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão. Legal Boa, isso que ele falou. legal esse pensamento. Porém, tem uma frase popular entre os crentes, abre aspas, ninguém é santo, fecha aspas, né? Mas sem santificação, ninguém verá a Deus. E ele citou Hebreus 12? Acho que é Hebreus 12. HB 12. Eu não sei exatamente qual versículo que é, mas está lá, sem santificação, Ninguém verá a Deus. E aí o Antônio também comentou aqui, eu acho que é mais uma saudação mesmo, né? Sim. Olá, Denilson, Pastor Gabriel, feliz sábado a vocês e para todos que estão ao vivo assistindo e ouvindo pela Web Rádio Harmonia esse tema. Abraço a todos. Obrigado pela sua presença, Antônio. E o que o Hugo colocou realmente é uma verdade. É uma verdade. Eu só acrescentaria o seguinte, na verdade, do Hugo, né? Esse comentário muito bom, Hugo, pensamento muito bacana, só que existem pessoas que pensam que santificação, o ser santo é ser impecável. E na Bíblia não existe impecabilidade. Ser santo é ser separado por Deus para cumprir o que Deus pediu. Exatamente, Hugo, muito bem colocado. Vamos lá então, deixa eu só ver se tem mais algum comentário aqui. Por enquanto não, vamos prosseguir. Maravilha. Você é um pastor jovem e Sim. que lidera jovens. Sim. Então, não sou tão jovem assim, mas lidero os jovens. Lembra do Chaves? Lembro, Não, isso é um problema. Jovem ainda, então é isso que importa. Então vamos lá. Por que os jovens? Porque aqui a apostasia ela atinge, infelizmente, todo mundo. Sim. Mas por que os jovens são um dos grupos mais afetados pela apostasia? Muito bem. E lembrando que a apostasia aqui não é uma doença, não é algo que a pessoa pega. A apostasia é uma prática. Sim. É uma prática. Então por que eles são um dos grupos que mais praticam, que mais são levados por isso? Existem algumas razões para que isso aconteça. Tá? Então a gente vai falar de algumas dessas razões. A primeira razão é que Satanás tenta incansavelmente destruir a Igreja de Cristo desde que a Igreja de Cristo foi fundada. Então ele sempre atacou a Igreja de Cristo. Então esse de sempre atacar a Igreja de Cristo significa que ele, em vários momentos, atacou a força da Igreja. E existe um pensamento que diz o seguinte, a gente já vai ler um texto bíblico, mas um pensamento que diz assim, toda a Igreja está a uma geração de morrer. Por quê? Porque uma geração vai passando e se eu não passar a bandeira do Evangelho para outra geração, essa igreja vai falecer. Porque vamos imaginar o seguinte, hoje todos nós estamos aqui. Se Cristo não voltar em 50 anos, a maioria de nós que estamos aqui, ou vai ter passado, ou vão estar idosos o suficiente para ter dificuldade de sair de sua casa e levantar essa bandeira. E é por isso que João ele escreve o seguinte no livro de 1 João. Vamos dar uma olhadinha. 1 João? 1 João capítulo 2, versículo 14. Certo, vou projetar para os irmãos acompanharem em casa. Está na tela. Apareceu aí, está na tela. Você vai achar aí 1 João 2,14. Diz assim: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Perceba uma coisa. Quando João escreve para os jovens, ele está escrevendo dizendo assim, vocês são fortes, vocês têm vencido o maligno. Para vencer o maligno, você está baseado aonde? Na palavra, já estipulamos isso hoje. O que o inimigo fez? O inimigo preencheu o tempo da juventude de tal maneira que a igreja não tenha força. Cristo, no Evangelho, os apóstolos sempre colocaram a força da igreja sobre a juventude, não a sabedoria. A sabedoria e o conhecimento estão sobre os mais velhos. Exato. Mas a igreja trabalha com essa junção de forças. Tem os mais sábios, os mais experientes, que normalmente são os conselheiros, baseados na juventude daqueles que são mais novos, para que a missão seja concluída. Uma vez que eu só tenho a sabedoria e a inteligência e a vivência, e eu não tenho a força, eu estou ruindo a energia que vai para a pregação do Evangelho. Então o que Satanás fez? Ele começou a atacar mais os jovens agora, e quando ele ataca mais os jovens para afastar os jovens do caminho, o que ele procura é a extinção de uma igreja. Qual igreja é essa? Não necessariamente a adventista, a presbiteriana, a batista, a congregação cristã, a assembleiana. Não. A igreja de Cristo. Ele quer roer a pregação do Evangelho. Então o que tem acontecido? Por exemplo, nós estamos no Brasil, e normalmente a América do Sul, ela vive pelo menos 30 anos atrás da evolução tecnológica, financeira, social de outros países como os Estados Unidos da América do Norte, e também do que nós chamamos de velho mundo, que seria a Europa.
que nós encontramos hoje no cristianismo nessas duas regiões? Um cristianismo que está se extinguindo, porque a juventude saiu da igreja. Mas como que ela saiu? Quando que ela saiu? Simples. Quando Satanás começou a tirar o tempo do jovem com Deus. Mais uma vez o tempo, O né? tempo É a palavra-chave. o tempo é a palavra-chave. Você encontra ali na década de 80, você encontra uma geração que ela nasce no pós-revolução política, no pós-revolução sexual, no pós-revolução social. Então, a teoria que é pregada ali é uma teoria de libertação, de liberdade. E essa galera, ela nasce agora com uma desconfiança já dentro do coração. Eles não confiam mais em instituições, eles não confiam no governo, eles não confiam nas universidades, eles não confiam na igreja, eles não confiam nas autoridades. E com isso, eles começam a classificar o evangelho dentro da igreja. E perceba uma coisa muito importante, Nilson. O evangelho é muito mais do que a igreja. A igreja faz parte, mas o evangelho é muito mais. E quando a gente classifica o evangelho como igreja, o que aconteceu com essa geração? Essa geração se distanciou, ela começou a desconfiar, ela deixou de seguir as igrejas. E aí vem um problema. Quem estava dentro da igreja não pensou, não viveu o evangelho de maneira suficiente e plena para que o evangelho quebrasse essa barreira e atraísse esses jovens. Muita gente viveu a religião, mas não viveu Cristo. Quando eu vivo Cristo, não tem barreira. Porque o evangelho é atemporal. É fora de cultura, é fora de guerra, é fora de barreira política, é fora de qualquer barreira. Então, assim, quando a gente começa a falar aqui por que os jovens são mais afetados, a gente está encontrando uma geração que está sendo plenamente atacada pelo inimigo para não ter tempo, uma geração que foi criada na base da desconfiança, uma geração que por si só é incrédula, e a gente está encontrando uma geração anterior que também padecia de um problema de dificuldade de passar o evangelho, porque eles não viviam o evangelho. E eu termino essa resposta, porque o nosso tempo está passando. Mas eu termino essa resposta da seguinte maneira. Foi feita uma pesquisa longitudinal. O que é uma pesquisa longitudinal? Alguém começa uma pesquisa com uma mesma família e acompanha 3, 4 gerações dessa família. Então fizeram uma pesquisa com uma família americana. Durante 35 anos acompanharam essa família. Essa família era cristã. Então, quando eles encontraram na família, nos filhos ali da família, nas próximas gerações, e fizeram a pesquisa, não houve mudança estrutural, tá legal? Mudança estrutural dentro de uma família para outra. Ou seja, na primeira geração, não houve mudança estrutural gigante para a segunda geração, não houve mudança estrutural gigante para a terceira geração, não houve mudança estrutural gigante para a quarta geração. Mas quando você compara a primeira geração com a terceira geração, já houveram mudanças significativas. E quando você comparar da primeira com a quarta, já houve mudanças significativas. Isso nos traz uma afirmação. Nossa geração só consegue impactar de maneira definitiva, clara e com força a geração seguinte, nossos filhos. Nós não temos poder sobre a geração que vem a seguir. E aí vem uma pergunta agora. Durante os últimos anos, a última geração de cristãos impactou os jovens como deveria impactar? Não estou justificando a saída dos jovens, mas estou dizendo que o problema está muito mais além da gente falar assim, os caras estão saindo, mas o que nós estamos fazendo? Como Exato. Que nós impactamos? Então o problema está nos dois lados, você entende? E por isso, e dessa maneira, Satanás vence. Por quê? Ele enfraqueceu uma geração que era para ter impactado e agora ele termina tentando arrancar a última geração. Glória a Deus, porque profeticamente Cristo vai voltar e a igreja dele não vai padecer. Ele volta a buscar seus salvos. Amém. Amém. Vamos lá então. Essas 6 aqui, ó, eu nem vou ler porque você já respondeu. Todos esses atos, essas práticas acabam... Você falou sobre endurecimento do coração, você já falou, Sim. Porque o Espírito Santo vai deixando de trabalhar numa resposta anterior, você já comentou? Sim, acabei esquecendo de falar que isso é a famosa blasfêmia contra o Espírito Santo. Exato, né? Pecado contra o Espírito Pecado Santo, contra né? o Espírito. Porque a prática da apostasia endurece o coração das pessoas, porque elas impedem a ação do Espírito Santo. Sim. Você já respondeu isso com muita clareza. Sim. Temos a pergunta 7 agora, temos 3 perguntinhas para finalizar, Sim. Sendo que essa última aqui é para fechar com uma mensagem no coração das pessoas. Maravilha. Então vamos lá, vamos pensar que a gente tem 2 perguntas e encerramento, tá bom? Beleza, então vamos nessa direção. A sétima e penúltima pergunta é: como trabalhar com essas pessoas que já se apostataram, que já se desviaram da verdade? O que a gente pode fazer para trazê-las de volta? Muito bem, eu estava preparando, curiosamente, Deus é muito bom, Denilson. Essa semana eu estou preparando uma palestra para o Encontro das Mulheres, que vai ser domingo no NASP, e eu vou falar sobre novas gerações e o impacto do Evangelho sobre novas gerações.
E aí amanhã eu vou dar uma aula de evangelismo para comunicando o evangelho às novas gerações na escola da Andrews. E hoje eu estava aqui contigo. Curiosamente, o tema se encaixou com as 3 coisas. Que bom. Deus conduziu tudo. Deus seja louvado. E hoje eu estava lendo um texto que está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Pedir para vocês, por favor. Romanos, capítulo 1. Versículo 16. Deixa eu abrir a minha aqui também, para poder acompanhar na Bíblia. Não fiquem tomando como base somente o que a gente projeta. Abram suas Bíblias aí. Sim. Romanos, capítulo 1, versículo verso 16. Acabei de localizar aqui e agora vou projetar o verso para vocês. Isso. Olha só, o que você vai encontrar em Romanos 1, versículo 16. É um texto conhecido de muitas pessoas, vale a pena você ler. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Para aqui. Quando a gente lê esse texto, Paulo estava lidando com um conflito cultural. E Paulo aprendeu a lidar com muitos conflitos culturais. O primeiro conflito que Paulo aprendeu a lidar era o conflito entre o judeu e todo mundo ao redor. Porque o judeu acreditava que ele estava salvo e o resto estava perdido. Já desde o nascimento. É gentio. Deus não vai salvar. Ah, mas vai salvar como? Tem que se tornar um prosélito. Como é que se torna um prosélito? Cheio de sacrifício. Tem que se circuncidar, tem que acompanhar tal lei, tem que fazer tal coisa. Então existia um conflito cultural. Paulo ainda enfrentou alguns outros conflitos. Conflitos sociais. Porque Paulo era um cidadão romano e isso causava para os judeus certo preconceito. Então Paulo ele foi o rei dos conflitos. Mas Paulo conseguiu terminar a sua carreira trafegando entre todas as tribos. Como que ele conseguiu fazer isso? Simples. Eu não me envergonho do quê? Do Evangelho. O Evangelho foi preparado para estar sendo trabalhado em qualquer área. Numa geração mais antiga, numa geração mais nova. O Evangelho foi preparado para alcançar qualquer cultura. O Evangelho é uma linguagem universal. Indiferente à sua idade, à sua cultura, à sua nacionalidade, à sua posição social, ao seu status financeiro. O Evangelho ele atravessa tudo isso como se isso não existisse. Agora, existe uma fórmula. Qual é a fórmula? Muito bem. Como trabalhar com pessoas que apostataram? Nós temos que pegar o que o Evangelho ensina e aplicar. Porque eu sempre digo às pessoas que eu falei aqui no começo. Tem muita gente querendo falar do Evangelho. Tem muita gente querendo obrigar o outro a seguir o Evangelho. Tem muita gente querendo pregar o Evangelho. Só que Deus não precisa nem de pregador, nem de falador, nem de soldado para obrigar ninguém. Deus precisa de testemunho. Testemunho é o que vive. Se eu vivo o Evangelho está em mim, automaticamente as formas do Evangelho vão fluir através de mim. Por quê? Quando eu vivo o Evangelho, eu amo as pessoas. As que me tratam bem, as que me maltratam. Eu amo as pessoas, aquelas que me entendem e aquelas que não me entendem. Eu vou acolher as pessoas. Eu vou dar oportunidade, eu vou ser paciente e vou mais além. Existe um conceito que precisa ser trabalhado dentro da igreja e eu estou trabalhando isso com a molecada. Uniformidade é diferente de unidade. Deus pediu uma unidade, não uma uniformidade. Uniformidade são pessoas com a mesma visão, com os mesmos talentos, com as mesmas funções, desempenhando tudo de maneira igual e uniforme. Exato. A igreja não é assim. Não é. Cada um é diferente, né? Todo mundo é diferente. Exatamente, nós somos um corpo. E um corpo, ele é o quê? Tem o coração, tem o pulmão, tem o fígado, tem o rim, tem o baço, tem o intestino. Ninguém sabe para que serve o baço, mas tem o baço, tem o intestino, tá lá, né? Tem um apêndice, tem tudo. Tem um apêndice, para que serve o apêndice? Ninguém sabe, mas tá lá dentro. E todos eles cooperam em prol de um propósito. Qual o propósito? A vida. Então, quando a gente fala do Evangelho, a gente está falando de juntar respeitosamente todas essas gerações que têm visões diferentes, hábitos diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, como uma unidade no propósito de salvação e pregação do Evangelho. Então, isso é muito profundo. Por isso que o Satanás trabalha para que esse time esteja dividido. Porque se esse time estiver unido e com Deus à frente, eles são invencíveis. Então, vou resumir a minha resposta. Como que eu trabalho com pessoas que estão apostatadas? Simples. Cara, viva o Evangelho. Se você viver o Evangelho e Cristo afluir através de você, você vai alcançar qualquer pessoa. E aí você já pegou um gancho para responder nossa última pergunta. Sim. O que nós podemos, se quiser até complementar, só dar uma pincelada final nessa pergunta, o que podemos fazer para a apostasia não entrar em nosso meio? Né? Muito bem. Não entrar na nossa família. Romanos 12, versículo 1 e 2. Na tela. Na tela está aí, vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. De Deus. Perceba o apelo de Paulo. E aqui com isso eu já vou caminhando para o final. Paulo escreve esse livro seguramente dentro do século I. Né? Algumas décadas depois de que Cristo tinha sido crucificado, morto, ressuscitado, levado ao céu, Paulo surge na história e Paulo posteriormente escreve o livro de Romanos. É bem verdade que existe uma discussão entre os teólogos se foi Paulo ou não foi Paulo que escreveu Romanos. Mas pelas características do livro, eu não posso cravar, tá legal? Não posso dizer assim, olha, realmente a teologia comprova, tá aqui, pá e tal, mas nós dizemos, nós acreditamos nisso. Muito bem. Paulo, quando ele escreve, ele fala para as pessoas assim, no primeiro século, deixa eu te pedir um favor, ofereça seu corpo como sacrifício vivo diante de Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional que você oferece? O culto racional que você oferece diante de Deus é a sua comunhão com Deus. E entenda isso, tá legal? Entenda isso para você ter isso claridade na tua vida. Culto racional é a sua comunhão com o Senhor. Existem 3 tipos de comunhões. 3 tipos. Comunhão pessoal, comunhão familiar e comunhão congregacional. A comunhão pessoal é aquela que te liga a Deus ao ponto de Cristo ser teu Salvador, te salvar e estar contigo. Essa é a comunhão pessoal. Salvação vem pela graça. Obviamente, salvação vem pela graça. Cristo te salva do jeito que você está. Mas não cai no engano do mundo de que achar que a graça não exige compromisso. Salvação vem pela graça. Comunhão vem pelo esforço. Então, eu sou salvo pela graça. Fui alcançado por Deus. Oferecendo o quê? Meu culto racional. Me conectando com esse Deus. Agora, uma vez que eu fui salvo, estou conectado com esse Deus, cara, naturalmente, na minha vida, eu vou buscar fluir isso. E como que eu vou fazer isso? Eu vou buscar ter o meu culto familiar. A gente sabe que é um desafio às vezes, mas a gente vai se esforçar por isso. Eu vou buscar estar na igreja, servindo ao Senhor. Eu vou buscar trabalhar incansavelmente para quem? Para Deus. Essas 3 comunhões. Mas aí Paulo era tão sábio que ele continua, né? E no século I ele fala assim, cara, não vos conformeis com esse século. Eu peguei isso na linguagem de hoje, eu tenho um sermão que eu falo sobre isso. E na linguagem de hoje diz assim, não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Então, Paulo ele faz um apelo muito duro para os cristãos daquela época. Não sejam como os demais dessa terra. Se Paulo faz esse apelo no século I, deixa eu fazer uma pergunta para você que está em casa, para você que está aqui com a gente. Se no século I Paulo estava preocupado dos cristãos não viverem como vivem as pessoas deste mundo, no século XXI, qual é a pergunta que ele faz para a gente? Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Tem gente que está se afogando. Os estudiosos, os antropólogos, os sociólogos, eles estão afirmando que hoje nós estamos soterrados na internet de tanta informação. Que chegou ao ponto que para a pessoa achar a verdade, ela tem literalmente que ser um arqueólogo digital. Ela tem que escavar lá. Então o que Deus precisa? Deus precisa de pessoas que não vivam dessa maneira para refletir a luz para o mundo. Então a forma que eu tenho mais eficaz de manter a minha espiritualidade, de caminhar na direção dos céus, de levar a minha família na direção de Deus, disciplina espiritual. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com disciplina espiritual? Amigos, vamos voltar a velhos hábitos. Uma vida de oração. Ah, pastor, não consigo orar, não tenho vontade de orar. Marca no teu celular, bota lá o relógio para você despertar, ora 3 vezes por dia. Projeto Daniel, por onde eu falava desse projeto. Tenho certeza que falei nova dessa. Projeto Daniel, 3 orações por dia, você precisa disso. Ah, não estou com vontade de orar. Bota o relógio lá, bendito. Para no teu quarto, vai falar com o Senhor. Se não é no teu quarto, para no teu trabalho. Fala com Deus. Tem gente que só quer falar com Deus, acha que oração é tipo catálogo da Avon. Só abre quando eu vou fazer pedido. Não é assim. Você entendeu? Boa comparação. Oração é você o tempo todo você falar com Deus. É você depender dele. Você não vai só para pedir. Você vai para se relacionar. A Bíblia não é um livro de receita mágica que eu vou abrir quando eu estou com medo, vou ver a passagem que eu estou precisando, que eu estou com medo. Vou abrir a Bíblia quando eu preciso de conforto. Vou abrir a Bíblia quando eu preciso de paz. Mas quando está tudo bem, eu não abro mais a Bíblia. Não é assim. Bíblia é a palavra do Senhor. E tem muita gente, quantos me perguntam assim, pastor, como é que eu faço para Deus falar na minha vida? Bendito, é simples. Abre a palavra. Se abrir a Bíblia, Deus vai falar contigo. Vai estudando ela, mas não faz que nem uns e outros que acham que vai abrir assim no sorteio. Né? E a gente escutava muito isso lá no seminário, que não abria assim, vou abrir a Bíblia hoje, Deus vai falar comigo. Não abre nunca, não tenho hábito de estudar, não tenho hábito de entender nada, mas abre lá e vá, o que Deus falar eu vou fazer. E Judas se suicidou quando o bendito abriu. Falou, não, mas calma aí, não é isso não, calma aí, Senhor, fala comigo de novo, deixa eu abrir aqui de novo. Abriu na terceira, o que tens para fazer, faz-o agora. Senhor, me perdoa, mas eu não posso fazer isso não. Vai e faz-o depressa. Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Então, é um estudo contínuo, através da palavra de Deus.
Então essas disciplinas espirituais, Denilson, elas fortalecem a vida. E tem uma coisa que é atemporal, duas coisas que são atemporais. Vai passar essa geração como passou outras, e se Cristo não voltar, nós vamos passar. Mas a palavra do Senhor dura para sempre. Para sempre. Não passa. Não passa. Não o passa. Evangelho não vai passar. Eu quero mandar alguns abraços antes de fazer a última perguntinha, Por que favor, é bem claro. especial, tá? Tem algumas pessoas que ainda continuam nos acompanhando por outras redes sociais. Essas pessoas que estão na página do Distrito São Jorge, que estão na página da IAGE São Manuel Nova Odessa, por favor, migrem para o Facebook da Classe Bíblica Online, que em breve nós deixaremos de transmitir nas redes sociais da Igreja do Distrito e passaremos a transmitir somente nos canais oficiais da Classe Bíblica Online. Mas mesmo assim, eu quero mandar um abraço para a Valquíria, que está nos acompanhando. Ela está gostando bastante do conteúdo. Tem até alguns comentários aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler todos, porque tem bastante aqui. Eu acho que eu vou ter que abrir para poder ler. Vamos só abrir aqui o vídeo rapidinho, só para poder ler os comentários. Vamos lá. O Ademir Moreira. Abraço, Ademir. Abraço, Cleide Abraço para Ademir. A Cleide, inclusive, falou assim: orem por mim, hoje é meu aniversário, que Deus restaure minha saúde. Ô, querida Cleide, que Deus te abençoe. Vamos orar por você aqui no final. Parabéns, querida. Que Deus abençoe você. Deixa eu anotar o nome dela aqui, porque eu sou meio esquecido. Cleide Alves. Alves, beleza. A Valquíria, boa noite, feliz sábado. Feliz sábado, Valquíria. Louve e agradeça a Deus, pois através do pastor Gabriel eu conheci o verdadeiro amor de Jesus. Amém. Deus seja louvado, Valquíria. Um abraço para você, querida. Deus seja louvado. Tem também o comentário da Cristina Pereira. Boa noite, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês poderosamente. Um abraço para Cris. Abraço a todos. Maria José Brito Batista, feliz sábado. Feliz sábado. Esses comentários não estão aparecendo aqui pelo tempo, mas eu estou lendo cada um deles, tá bom? Samara Venâncio, feliz sábado. E por enquanto são esses. Temos aqui alguns outros comentários também na página, deixa eu só ver. Isso daqui foi no Distrito São Jorge. Na IAGE São Manuel temos alguns lá também. Rapidamente eu vou ler aqui antes de fazer nossa última pergunta. É a Valquíria, né? Ela também comentou na página dizendo que você foi uma bênção e louva e agradeça a Deus. Ela louva e agradece a Deus, pois através de você conheceu o amor de Jesus na vida dela. Amém. Deixa eu só ver aqui, porque parece que tem um comentário que eu queria ler, que está na rede social da Web Rádio Harmonia. Nós também transmitimos a classe bíblica pelas redes sociais da Web Rádio Harmonia e também pela rede social do Bis Online. E eu tenho um amigo que eu fiz em Ribeirão Preto, que é o Ocimar Henrique Carvalho. E ele colocou uma coisa bem legal, bem bacana aqui. E isso dá forças para a gente continuar. Boa noite, feliz sábado, o Ocimar está dizendo. Denilson, um abraço. Estamos com saudades de você e sua esposa. Posso mandar um abraço para o pastor, para os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, para você e sua esposa. Que Deus abençoe muito o seu distrito. Muito bom, Denilson. Esta classe bíblica está 1000. Amém. O Ocimar, ele era o responsável pela classe bíblica online lá de Ribeirão Preto. Olha só que legal. Tivemos muitas classes bíblicas ali onde participamos juntos, lá em Ribeirão. Foi uma bênção, foi um aprendizado enorme. Ele continua o trabalho lá e eu continuo o trabalho aqui. O trabalho de evangelização não pode parar. Amém. Bom, agora os comentários finais do YouTube para a gente poder encerrar. O Antônio tinha feito uma pergunta, que é o Ademir, né? Como fazer para que os jovens continuem na igreja? Ademir, essa pergunta foi respondida. O pastor, se eu não me engano, disse o seguinte, que você tem que viver o evangelho. Você tem que ser o evangelho para que as pessoas vejam isso através de você e elas serão transformadas mediante a luz de Cristo que irradia através de você. Quer complementar? Eu diria que é exatamente isso. E assim, para quem está trabalhando com jovens, seja paciente, ame o jovem, esteja acolhendo ele. Eu conheço a Demizão, é uma bênção, já acostumado aí a acolher bem as pessoas. Mas dê as oportunidades a eles, acolham eles e trabalhem com eles assim, devagar, no tempo, mas sempre respeitando as limitações e deixando Deus trabalhar através de vocês. Não existe uma fórmula mágica, né? Existe o Evangelho. Essa foi a pergunta que ele fez, está na tela. E tem também o comentário da Isabel Souza. O jovem, para se manter na igreja, precisa conhecer ao Deus verdadeiro, mas essa geração só quer o Deus do amor. Não quer se arrepender, não quer mudar de vida, não quer a justiça de Deus, nem sua ira. Erice, parabéns, pastor Gabriel, pela humildade, por esse entendimento de Deus para com as pessoas. Em cada lugar que passa, deixa saudade de tudo que é bom que faz com o amor de Cristo. Amém. E sem você,
em você, com você, sentimos a presença de Deus. Que Deus te abençoe sempre. Amém, Elis. Deus seja louvado aí, querida. Encerramos aqui os nossos comentários, o nosso momento de interação. E talvez, pastor Gabriel, talvez estejamos falando nesse momento com alguém que se apostatou. Sim. E esse alguém está assistindo a live, o Espírito Santo está falando ao coração, só que eu queria que você deixasse uma mensagem também no coração dessa pessoa que está assistindo. Gente, se apostatar é difícil dizer alguém que nunca se interessou mais pelo mundo do que por Deus. Que nunca tenha passado por um momento em que seu coração esteve vazio e que você, pelas coisas da vida, andou distraído. E sabe de uma coisa? Quando a gente se distrai, a gente começa a preencher o nosso coração com sonhos, expectativas, planos. E é interessante que às vezes você vai se distraindo e o inimigo é tão sorrateiro que ele vai colocando no seu caminho oportunidades que você pensa que são grandes oportunidades, mas na verdade são chances de perdição. E quanto mais longe você vai indo e vai vivendo essas expectativas, esses planos, quantas vezes estamos tão longe e sentimos o nosso coração vazio. Eu sei o que é isso, já passei por aí. Tem gente que imagina, pastor, você passou por aí? Passei por aí, e não foi só uma vez. Eu já corri atrás do mundo, já corri atrás de riquezas, já corri atrás de prazeres, e sabe o que eu descobri? Nada disso preenche a tua vida e o teu coração. Mas a tristeza é que quando você está nesse caminho, o inimigo quer te dizer que Deus não te ama, não te quer mais, que não há mais perdão, que não há mais chance, que não há mais salvação, que não há mais restauração. O inimigo quer dizer para você que não há mais resgate, quando na verdade, quando Cristo veio morrer na cruz, Ele veio justamente resgatar aquele que se havia perdido. O fato é que enquanto você tentar preencher o teu coração com todas essas coisas, você ainda vai continuar sentindo um vazio. É por isso que você que está nos assistindo agora, ou você que está nos assistindo posteriormente, eu quero te dizer uma coisa. Hoje é a chance que você tem de mudar a tua história, olhando para Cristo, dizendo, Senhor, eu quero estar contigo. Talvez nesse momento, quando a gente faz a pergunta, quando a gente faz o convite, quando a gente faz o apelo, o coração endurece. Os ventos do mundo sopram na sua orelha e dizem, mas por quê? Por que você vai agora? Tem tanta coisa para mudar, tanta coisa para deixar, tem tanta coisa para viver. E às vezes nos enganamos achando que nós mesmos temos que preparar o terreno para nos entregar a Deus. Mas se você lutar para tentar preparar o terreno do teu coração, você nunca vai estar pronto. Porque é como se você estivesse em alto mar e por mais que você nade, você sabe que sozinho não vai sobreviver. Mas quando eu falo de um Deus que salva, de um Deus que resgata, é aquele Deus que quando você está lá no alto mar, Ele para tudo que está fazendo no céu para vir buscar você na sua casa, buscar você num leito de hospital, buscar você num quarto escuro quando você está chorando depois das decepções da vida, buscar você que está preso às correntes do vício, buscar você que está preso nas correntes da mágoa, da depressão, da tristeza, buscar você que está preso com ódio no coração, buscar você que andou muito longe de Deus e acha que Ele não pode mais te resgatar. Esse Deus é aquele que está esperando apenas uma oportunidade. E eu gosto disso, sabe? Eu vibro quando eu penso que Deus só precisa de uma oportunidade. Porque Deus não precisa de mais do que isso para mudar a tua história e a tua vida. E a única coisa que você precisa fazer é dar esta oportunidade. Talvez aí na sua casa, vendo isso pelo celular, você pense, pastor, você não conhece a minha vida. Eu posso não conhecer a sua vida e sua história, mas eu sei o que eu vivi. Eu andei longe, eu estive perdido. E eu prego para você de um Deus que me achou, que me limpou, que me perdoou, que me restaurou. E que antes de tudo isso, Ele me salvou. Não perca a oportunidade, não perca tempo. Se entregue a Jesus. Diga sim. E se o grande conflito estiver no teu coração, porque algumas pessoas pensam que o grande conflito acontece lá fora, mas o grande conflito acontece aqui dentro, quando Jesus me chama. Hoje é dia de você dizer sim para Jesus. Não perca mais tempo. Como diz a Bíblia, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus fale a você através dessa mensagem. E que você saiba que qualquer pecado é perdoado, qualquer vício é vencido,
qualquer obstáculo é transposto. A graça de Cristo faz tudo por você. Você só precisa vir. Que Deus te abençoe. Posso fazer uma oração com você? Posso orar? Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus que habita nas alturas dos céus, nós estamos aqui diante de Ti, encerrando uma classe bíblica online. Te imploramos que essa mensagem possa chegar a corações que estão necessitados do Teu Evangelho. Te imploramos, Senhor, que essa mensagem possa ecoar por vários lugares, alcançando pessoas e trazendo mais almas para o reino. Te peço uma bênção especial sobre todos os que estão assistindo agora e os que vão assistir posteriormente. E te peço, ó Deus, que se alguém está no vale da decisão e assistindo essa mensagem, que possa se decidir por Ti, que possa se entregar por completo, que possa ser redimido no sangue de Jesus e aceitar a salvação que só Cristo pode dar. Toque os corações, ó Pai. E se em algum coração está o vale da decisão, que o Senhor possa nesse momento fortalecer essa decisão e que ele possa, o Senhor, ou ela possa firmar uma decisão contigo e caminhar na direção dos céus. Não posso terminar essa oração sem pedir pela nossa amiga Cleide Alves. Ela aniversariou hoje e nós te agradecemos pela vida dela. E te pedimos que o Senhor derrame sobre ela a porção dobrada do Teu Santo Espírito, que o Senhor restaure a saúde dela e que ela continue sendo uma serva Tua. Fica com todo este projeto. Abençoe o Denilson, abençoe o Projeto Harmonia e que esse projeto possa ser um instrumento em Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mais uma vez, obrigado, pastor Gabriel. O privilégio foi meu. O privilégio foi nosso. E eu quero deixar, como eu sempre deixo, no final, uma mensagem. Não deixe de estudar a Bíblia Sagrada. Amém. Pois Jesus mesmo disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Um grande abraço, um bom sábado, um bom final de semana para você e nos vemos em nossa próxima classe bíblica online. Amém. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Um grande abraço.